A gente convidou Chamamos. Otávio Grossi, que é psicólogo, filósofo clínico, autor de livros, nosso colunista de Jornal O Tempo, está aqui com a gente todas as segundas-feiras. Otávio Grossi, boa tarde, querido. Boa tarde, Renata. Mais uma vez um prazer estar com vocês, iniciando esse novo ano de 2023, essa jornada, né, desses temas que interessam a vida de todos nós. Boa tarde, você ouvinte que acompanha o programa da Rádio Super FM. Esse tema de hoje, Renata, ele é um tema que ele causa uma certa confusão técnica com os termos que a gente está usando. Sim. Eu queria trazer duas ideias iniciais. De uma forma muito fácil, muito objetiva, e até não estou querendo ser reducionista, não. Mas, por exemplo, a gente tem dificuldades, transtornos e déficits, e tem distúrbio e doença. É como se você dividisse em coisas mentais, psíquicas e psiquiátricas. Então, por exemplo, a dificuldade, se você mudar o cenário, melhora aquilo. Sei lá, você tem dificuldade de aprendizagem, você tem uma dificuldade de relacionamento, você tem uma dificuldade financeira. Se você mudar o cenário, muda a dificuldade. O transtorno e déficit, você tem alguns sinais, alguns sintomas que são muito fáceis de perceber. Então você tem transtorno de déficit de atenção, você tem aí outros adoecimentos, outros déficits, que eles são um pouco mais administráveis. A palavra que vocês estavam usando aí não é normal, patológico, não. É se a pessoa é mais funcional ou se ela é menos funcional. Ou seja, se a gente consegue administrar algumas coisas e outras pessoas que não conseguem administrar algumas coisas. Mas, enfim, e o terceiro ponto são distúrbios e doenças. Aí você tem um comprometimento muito mais complexo. Certo é que lidar com situações de crise, né, pessoas que acompanham esses pacientes, e aí a gente tem que saber de quem que a gente está falando. Se são pessoas com dificuldades, se são pessoas com transtornos, se são pessoas com distúrbios. Eu queria trazer essas pessoas que lidam com pessoas com situações mais complexas, né? A gente tem todo esse, porque vocês estão tratando de transtornos. Então, eu tenho aí um desafio muito grande para quem lida com isso. A gente tem a família, onde vai ser o primeiro lugar, né? Digamos que a primeira rede de apoio que uma pessoa dessa, com uma necessidade, né? Uma baixa funcionalidade, ela vai ser o primeiro espaço onde ela vai precisar desse apoio ali, né? Então, é onde vai iniciar os afetos, onde ela vai começar a lidar com todas as necessidades delas. Depois de 1970, a gente teve uma mudança muito grande com a reforma psiquiátrica. É um italiano chamado Franco Basaglia, que ele tirou um pouco essa desinstitucionalização, as pessoas que tinham, no caso, distúrbios e doenças, de ficarem necessariamente presas em hospícios, em situações, em instituições que cuidavam dessas pessoas de uma forma muito equivocada. Então a gente tem a inserção dessas pessoas nessas famílias. Só que isso, sem dúvida nenhuma, para a família, para a pessoa que lida com essas pessoas, existe um desafio muito grande. Você lidar com comportamentos que não são convencionais, né? Sei lá, uma pessoa que fala sozinho, uma pessoa que fica com repetição de movimento, desperta muito sentimento de angústia, né? Eu estava escutando você falando aí da Mariana, e errei o nome tudo, da sua mãe na cadeira de rodas, né? Do desafio que é isso. Então, a gente tem hoje muitas situações que fragilizam as pessoas que cuidam dessas pessoas, né? Existe um desgaste aí, que é um desgaste não só psicológico, emocional, econômico, né? Porque tudo isso, cuidar hoje no Brasil, mesmo com toda a rede de apoio que a gente tem, os CAPs, né? As UPAs, esse sistema de apoio, ainda é muito caro, é um investimento alto cuidar dessas pessoas. E aí, quem está na linha de ponta, que é a terceira diferença que eu queria trazer, nós temos que pensar muito, né? Eu estava escutando vocês falarem, e ouvintes, a gente fala assim, mas é muito difícil ajudar uma pessoa psiquiátrica, com uma questão, por exemplo, psíquica. Mas vem cá, você não é psicólogo, você não é psiquiatra, é difícil lidar mesmo, né? Nem todos os recursos, né? Você não tem um manejo de uma pessoa que é formada para isso, né, que vai saber acolher, vai saber observar. Você tem outras ferramentas, né, digamos, outras estratégias para lidar com esses adoecimentos. Mas tem uma diferença entre ajudar, apoiar e cuidar da pessoa com tratamento, com transtorno psíquico, né? A gente pode ajudar no sentido... ou ajudar, quem vai ajudar é o especialista. A gente pode apoiar as pessoas, né? Eu estava escutando vocês falarem, já convivi com gente deprimida, mas
Se você não tem as ferramentas técnicas para lidar com a depressão, a gente corre o risco de cair numa situação que é negociar e conversar com uma pessoa, por exemplo, um paciente que tem um distúrbio, como se ele estivesse entendendo o mundo e as coisas do jeito que você vê. E isso causa na família muito desgaste, muito transtorno, muito desafio, né? Eu acompanho hoje, né, estou presente numa equipe de uma clínica domiciliar, então eu sei o desafio disso, né? Acompanho dentro de uma equipe grande, pacientes psiquiátricos, é desafiador, é muito complexo o manejo disso. Então, para você que está em casa, se você tem pessoas que têm dificuldades, que têm transtorno, que têm distúrbio, primeira coisa é procurar um especialista para que você possa entender como é que você pode apoiar essa pessoa, de fato, né? Para que a gente facilite a vida dessas pessoas que têm esses desafios. Eu vi que vocês comentaram também do Cordão de Girassóis, que é uma iniciativa que começou em Londres e ela foi aprovada pela Prefeitura de Belo Horizonte, uma iniciativa muito positiva, né, de sinalizar para os outros pessoas que têm esses, digamos, esses distúrbios, né, essas dificuldades silenciosas. Elas não são, você não consegue ver na cara uma pessoa que tem uma dificuldade, por exemplo, como o autismo, síndrome de Asperger, dentre outras. Mas é isso, então, falei muito agora de cara, mas é importante ter essa diferença no início, para a gente não colocar tudo num balaio só, e esquecer, né, da nossa responsabilidade de conviver também com os nossos desafios, né, com as nossas baixas funcionalidades. E eu também concordo que esses nossos tempos, eles estão gerando pessoas com baixa funcionalidade em muitas áreas. Hoje, de fato, todos nós estamos com um pé ou na dificuldade ou no transtorno. Nem todos estamos aí com dificuldades psiquiátricas, né, e psíquicas, mas mental, vou dizer para você, pode ir no trânsito ou pode olhar para Brasília para a gente ver o que é isso hoje no nosso Brasil, né? Tá cheio do pateta. Eu sou meio pateta no trânsito, eu tenho que confessar. É verdade. Eu fico meio nervosa. De vidro fechado, mas eu fico. Eu só não bato nos outros porque eu, né? Ainda não tirei minha carteirinha de CAC, nem sou forte. Então eu fico gritando dentro do carro mesmo pra, né, não correr maiores riscos. Otávio, nós estamos aqui nessa falazada aqui, que é um tema que é muito caro para mim. E eu queria que você falasse um pouco sobre, eu acho que esse estigma do cuidar, quem cuida de todo mundo é uma questão tão feminina. E eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque sempre é muita, né? Mas geralmente essa coisa de cuidar do outro cai sobre a mulher, né? É o papel da mulher boazinha que cuida de todo mundo. Sim. Né? Então eu queria que você falasse um pouco da importância de todo mundo se involucrar nessa história de cuidar do outro, né? Não adianta só uma pessoa da casa ficar cuidando daquela pessoa, porque fica pesado para aquela pessoa e não fica bom para o ambiente da casa, né? Qual que é a importância da família mesmo participar do cuidado dessa pessoa? A nossa tradição brasileira, a gente vem aí de um cenário, né, que coloca a educação, por exemplo, ela é muito feminina, né? Não só a educação, você tem a professora. Agora que a gente tem a figura de professores, etc. Então é uma marca, né, da educação e do cuidado muito maternal, muito virado para a figura feminina. Como se isso excluísse a responsabilidade de todas as pessoas que estão envolvidas no processo da família. De fato, a família é a primeira rede de apoio, é o primeiro espaço de contato, e existe eu estava lendo essa pesquisa que vocês citaram, existe lá uma pontuação que eles fazem, que algumas famílias, elas entendem esse cuidado dessas pessoas com esses distúrbios ou esses transtornos quase como uma responsabilidade tácita, como se fosse quase que uma obrigação, necessariamente. Ou seja, eu não posso deixar ele ou ela sem cuidado. Eu vejo que nós precisamos ampliar essa visão da responsabilidade não só unilateral, mas uma responsabilidade social, né? É uma responsabilidade mais compartilhada entre os membros da família, o pai, o irmão, a irmã.
né, os profissionais de saúde, mas também ampliar isso para o olhar social, a nossa sociedade, cada um que está na rua, né? A gente vê as pessoas que precisam de demanda, a gente tem hoje, andar por Belo Horizonte, você passa por várias situações de pacientes psiquiátricos que estão na rua, e muitas vezes a gente é tão arrogante, né, que a gente desconsidera a maioria da população brasileira que vive aí excluída de uma situação de saúde. E aí muitas vezes a gente acha que a gente tem até direito de andar na Praça da Savassi e não ver uma pessoa, por exemplo, que está doente, que está caída por ali. Então essa corresponsabilidade da gente enquanto uma família de quem está no mundo, né? Eu sempre percebo que ou a gente se salva como equipe ou a gente vai morrer no individualismo. Não tem jeito, não. Ou a gente vira essa chave, que é uma chave de generosidade, sabe? As pessoas estão num nível de tosquidão impressionante. Então, ou a gente se salva como equipe, ou a gente vai morrer no individualismo. É em família que a gente vai se salvar, né? É nesse mundo, preocupando, cuidando, estando atento. Você falou aí da sua mãe, muitas vezes a pessoa passa e empurra. E quando a gente vê crianças autistas, como são destratadas, esse início de ano eu já recebi um tanto de casos das escolas. Então as crianças que passam por bullying, né, que são colocadas em situações de exclusão, e aí o professor tem que ter uma atenção de cuidado, a mãe, a professora, o colega que está do lado, de ter uma visão de quem apoia uns aos outros. Até porque a gente não sabe, né? Adoecer é muito fácil, né? Adoecer é muito fácil. A gente não sabe amanhã se você perde, né? Eu tenho medo danado de perder, assim, quando você perde completamente a noção das coisas, imagina. Então, e quem que vai cuidar de você? Isso nós todos estamos suscetíveis, nós todos, né? Esse paciente que eu acompanho, ele era bacana, assim, tranquilo, alta funcionalidade até os 22 anos. De repente virou uma chave e acabou. É um paciente psiquiátrico com várias demandas, vive num outro mundo e aí o peso para a família, a responsabilidade. E nesse caso também é uma família que a mãe tem uma responsabilidade muito grande, sobrecarga, né? Então a gente tem que socializar essa responsabilidade.